Boa noite a todos, muito bem-vindos à edição número 68 do Meetup de Data Science e Machine Learning do Nubank. Meu nome é Vitor Goraieb, eu sou Data Scientist aqui no Nubank. Eu vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou um homem branco, eu estou visível do busto para cima, eu estou com uma camisa preta com o logotipo do Nubank, eu tenho uma barba curta, cabelo raspado e um óculos preto. E ao meu fundo, eu tenho um fundo roxo do Nubank. Para quem está aqui a primeira vez, o Meetup é um evento que a gente faz mensalmente e já acontece há mais de 6 anos. É um evento que a gente faz para a comunidade de dados, para a gente conseguir compartilhar conhecimento e também aprender. E é um evento que a gente tenta fazer para pessoas que talvez estejam até começando, mas também para pessoas avançadas já em Data Science. Então, um último aviso também é que a gente tem 2 posições abertas para fazer parte do time de Data Science do Nubank. Caso você tenha interesse, a gente vai estar divulgando aqui no chat. E para a noite de hoje, o tema de Data Science na Saúde, a gente tem 2 convidadas super especiais, a Jéssica e a Renata, e explicar rapidinho como que vai ser o esquema. Cada uma vai apresentar e no finalzinho a gente vai ter uma sessão de Q&A, onde você pode deixar suas perguntas. E também, caso não dê tempo de responder uma pergunta, a gente tenta responder elas logo em seguida, depois da apresentação. Tudo bem? Então, também, rapidinho, um último também aviso, a gente tem uma enquete aqui, que eu acho que todo mundo que está aqui sabe o quão importante é ter dados confiáveis. Então, para a gente é muito legal ter esse conhecimento para os nossos meetups. Então, eu coloquei aqui uma enquetezinha super rápida para que vocês respondam. Então, do meu lado é isso. Eu gostaria de passar a palavra primeiramente para a Jéssica e, novamente, muitíssimo obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite de participar do Meetup da Nubank. É a segunda vez que eu participo dos Meetups, sempre é bem legal participar. Me descrevendo, então, eu sou uma mulher negra, de um tom de pele mais claro, estou de óculos vermelhos, cabelo preso, uma camiseta azul da Programaria, que, aliás, quem não conhece, é um ótimo projeto, fone de ouvido branco, e no meu fundo está um blurzinho com uma parede branca atrás. Então, vou começar aqui a apresentação. Vou falar um pouquinho para vocês sobre IA na área médica. Então, alguns desafios para quem trabalha nessa área, quais são as principais diferenças, aplicações, enfim, dar uma visão geral e focar bastante em dados não estruturados, que é o que eu mais trabalho. Então, só complementando aqui minha apresentação, então eu sou uma das cofundadoras do MIA, do Mulheres em IA, que é uma comunidade de IA focada em trazer mais mulheres e fomentar mais mulheres na área de inteligência artificial, organizadora do I de São Paulo, na verdade fui, de 2019 a 2021, esse ano não sou mais, e hoje eu trabalho como head de dados lá na Neuromed. A Neuromed é uma empresa focada em inteligência artificial na saúde, especificamente. A gente analisa tanto imagens médicas, vários tipos de exame, quanto textos médicos também, laudos e prontuários, para poder auxiliar no sistema de saúde, no geral, a ele ser mais eficiente. Então, atender pessoas de forma mais rápida, atender quem está mais crítico primeiro, então fazer triagens ali de qualidade, e esse tipo de otimização. E quais são outras aplicações, então, da IA na saúde que a gente pode citar? São várias, então acho que vocês já devem ter visto aí em filmes e séries médicos operando com utilização de robóticas ou fazendo análises pré-operatórias utilizando simulações computacionais. Tudo isso tem ali o aprendizado de máquina, machine learning, deep learning envolvido, que analisam os dados daquele paciente, das imagens, do que aquele paciente está tendo, para dar uma sugestão
e quase um guia para o médico de quais seriam os melhores procedimentos. Uma outra aplicação é na prevenção de doenças, então esse aqui é um exemplo bem legal de um equipamento que existe, que ele analisa os seus dados pessoais e aí te dá sugestões de treinamentos personalizados em tempo real. Então, essa é uma utilização de inteligência artificial também. Mas a gente pode pensar em prevenção de outras maneiras. Então, por exemplo, adicionar ou analisar dados de uma população, identificar ali pessoas que têm predisposição para alguma determinada doença, e com isso dar sugestões de tratamentos ou mudanças de comportamentos de vida para que elas consigam uma prevenção e ou evitar que aquela doença se manifeste ou fazer com que ela seja de uma maneira mais leve do que se essas sugestões não tivessem sido feitas. Outra forma é emissão de alertas dentro do hospital. Então, por exemplo, eu vou analisar através de inteligência artificial dados de pessoas que estão internadas e aí ver se alguém tem algum comportamento um pouco mais crítico que necessita ali de uma atenção, gerar esse alerta para o médico. Quando alguma doença começa a crescer em uma escala muito grande, mais do que é o esperado. Então, por exemplo, existem discussões, né, se a pandemia poderia ter sido identificada mais cedo, se a gente estivesse acompanhando esse crescimento de doenças respiratórias ao longo de algum tempo. Então, são esse tipo de coisas, esses tipos de alertas que com ciência de dados, inteligência artificial, a gente consegue mapear e gerar. Auxílio diagnóstico, como eu mostrei ali o exemplo de um exame de raio-x, com uma sugestão de diagnóstico, a gente também pode analisar outros tipos de exame, sugerir o que pode ter ali dentro, ou mesmo dados dos pacientes, então eu vou juntar ali sintomas, outras características daquele paciente e dar uma sugestão do que ele pode ter. Lembrando que isso é uma sugestão, né? A capacidade de fato dar o diagnóstico sempre vai ser do médico, porque tem questões ali no meio que a inteligência artificial, a máquina, ela não vai conseguir analisar 100%. Então, a gente sempre precisa que o médico olhe aquele resultado e olhe o paciente ali na vida real, com todas as suas características, para dar o diagnóstico final. A inteligência, ela dá um auxílio, como o tema mesmo já diz. E aí, com essa sugestão de diagnóstico também, a gente pode fazer a triagem de pacientes, colocando numa fila de maior urgência aquele que tem possivelmente diagnósticos mais críticos e que precisam de atenção mais rápido. Com isso, a gente consegue, por exemplo, até evitar casos de morte mesmo, fazendo com que o paciente crítico não demore a ter o atendimento. Então, é uma aplicação, acho que um dos que foi principal foco durante muito tempo, essa questão da triagem mesmo, justamente pelo impacto que ela traz, e que é ainda bastante pesquisada, de vários níveis e vários tipos de análises que podem ser feitas. Outra coisa, como eu falei, é a questão da prevenção de doença, mas nesse caso, fazendo uma análise de detecção de riscos. Então, ali dentro do hospital, eu posso analisar pacientes que têm um maior risco de agravamento antes que ele se manifeste, para poder também ter essas ações de evitar que essa doença fique grave, né? Então, por exemplo, evitar que um diabético tenha problemas oftalmológicos ou renais, identificando que ele, já sendo um diabético, analisando as características dele, se ele tem uma maior propensão a isso ou não, para que ele faça os check-ups de maneira correta, às vezes tome algumas ações que possam evitar esse tipo de coisa. Bom, essas são algumas das aplicações que a gente pode ter, e aí, vocês estão escutando? Eu vi que tem mensagem aqui que não está dando para ouvir. Estão ouvindo bem? Ah, tá bom.
Então, e por que aplicar a IA, né? Por exemplo, no caso de auxílio a diagnóstico, se a gente precisa ali do médico dar o diagnóstico final mesmo, por que eu tenho esse auxílio? Para que ele serve, né? O que acontece? Existem poucos médicos especialistas no Brasil, principalmente. Vamos focar aqui num cenário local. Se a gente olha a radiologia, por exemplo, a gente tem um bom consolidado de radiologistas aqui na região sudeste, principalmente, alguns descendo aqui para o sul, mas se a gente olha Nordeste, a quantidade é mínima. Então, a gente tem poucos especialistas atuando em algumas regiões. Quando a gente tem um sistema de auxílio ao diagnóstico, um médico clínico, por exemplo, consegue utilizar essa informação e ter um diagnóstico mais assertivo. Não que eu esteja eliminando a necessidade de radiologistas, eu estou simplesmente sanando um problema que já existe, que é a falta deles em algumas regiões. Então, isso é um benefício muito grande, principalmente em um país, um território tão grande quanto o nosso. Outra coisa é melhorar a assertividade. Então, tem alguns estudos que estimam ali que o erro médico, principalmente quando a gente fala desses casos de médicos mais generalistas e não especialistas, fica em torno de 30% a 40%, mais ou menos. Então, novamente, quando a gente junta ali o auxílio do diagnóstico da inteligência artificial, né, não só dando uma probabilidade de uma doença, mas também mostrando uma localização para o médico se focar um pouco e dar mais atenção naquela região, a gente melhora muito essa assertividade. Outro ponto é acelerar o diagnóstico, né? Tanto nessa questão da gente poder triar quem está mais crítico de quem não está, quanto de ajudar o médico a saber onde ele tem que focar no exame e, consequentemente, a gente atende rapidamente quem mais precisa. Tá? Então, são benefícios bem grandes, e isso a gente está focando aqui só nessa última aplicação que eu citei, de diagnóstico e triagem, sem contar todas aquelas questões de prevenção de doenças e detecção de riscos, que também tem um impacto até um pouco mais óbvio e mais fácil de perceber, né? A gente está evitando que uma pessoa fique crítica. Então, sou suspeita para falar, porque eu gosto bastante de trabalhar nessa área, mas são coisas que são bem boas da gente ver o impacto que isso causa na vida das pessoas mesmo. E aí, quando a gente tenta analisar o porquê que a inteligência artificial cresceu nessa área de medicina, né? Tem um dos pontos principais foi essa facilidade mesmo de fazer análises em imagens médicas. Por exemplo, antigamente, se a gente quisesse analisar um nódulo em algum exame, existiam algumas técnicas que são esses filtros convolucionais aqui, que são tradicionais da área de processamento de imagem, em que a gente define um filtro mesmo, uma matrizinha, ela é aplicada na imagem, e aí, a partir disso, ela extrai algumas características. Então, já existiam lá atrás pesquisas tentando fazer com que análises computacionais auxiliassem nessa detecção de nódulos, por exemplo, ou de alguma especificidade do exame. Só que as pessoas tinham que ficar tentando descobrir uma combinação desses filtros ou alguma outra coisa que pudesse conseguir auxiliar nesse processamento. Quando surgiram as redes convolucionais, principalmente as Deep Learning, como que é o funcionamento delas, né? A gente continua tendo esses filtros convolucionais, que são essas pequenas matrizes, mas no caso de uma rede convolucional, de uma Deep Learning, o que ele vai fazer é que a rede vai aprender esses filtros de forma automática. Então, a gente vai ter lá o nosso dataset de imagens que tem aquela determinada coisa que a gente está procurando, aquela determinada patologia, e de imagens que não tem, e a gente vai treinar a rede, e a própria rede vai aprender esses filtros, e no final vai saber classificar para a gente se uma nova imagem tem aquela patologia ou não. Então, todo esse aprendizado automático foi o que virou a chave da entrada da inteligência artificial na medicina, então, principalmente nessa área de imagens médicas. E aí ela serviu basicamente para abrir uma porta, né,
que foi ficando cada vez maior com análises em outras áreas. Então, a gente tem aí IA em genética, IA em análises de textos médicos, em várias outras coisas que hoje em dia são mais aceitas e que a gente vê várias e várias pesquisas crescendo todo dia. Mas óbvio que isso não significa que não tem desafios, né? A gente continua com várias dificuldades aí, como todo cientista de dados tem os seus desafios no dia a dia para poder trabalhar e desenvolver esse tipo de pesquisa. E aí eu vou citar alguns deles, principalmente que eu trabalho no meu dia a dia, para vocês terem só uma ideia mais gerais. Então, esses aqui são alguns exemplos de dados que a gente processa lá. Então, vocês podem ver um raio-x de tórax, um raio-x de tórax infantil, então dá para ver que existe uma boa diferença aqui. Uma tomografia, na verdade, um corte de uma tomografia. A tomografia é um exame que ela tem várias imagens, como se fossem frames de um vídeo mesmo. Uma mamografia, um corte de uma tomografia de crânio, um laudo de um exame, uma evolução de um paciente e um ECG. Então, são vários tipos de dados diferentes que eles têm, apesar de ter um processo de análise parecido, cada um deles tem os seus desafios diferentes na hora da gente processar e criar um modelo em cima. Então, por exemplo, quando a gente olha um raio-x, o que a gente está procurando dentro do raio-x geralmente é uma coisa menor do que o contexto da imagem no geral. Então, aqui a gente vê uma imagem de um cachorro, meu cachorro, aliás, que está ali dormindo. E se a gente fizesse um algoritmo para classificar se essa imagem é de cachorro ou de um gato, a quantidade de pixels que o algoritmo iria ver para poder fazer essa classificação vale praticamente a imagem inteira. Então, a região é muito grande. Quando a gente tem uma imagem de raio-x, por exemplo, e a gente quer separar um raio-x que tem um nódulo, como essa bolinha aqui, de um raio-x que não tem, a diferença crucial está em uma quantidade de pixels muito pequena. Então, a gente precisa de redes de deep learning especificamente, que foquem em regiões específicas para poder conseguir fazer esse sistema de classificação de forma mais correta. Quando a gente olha para tomografias, por exemplo, como eu tinha citado, elas vão ter vários slices, né? Várias imagens diferentes para constituir o mesmo exame. Então, esse é um exame de tomografia de crânio com poucos cortes ainda, poucos slices. Isso pode ser maior ou menor, dependendo de alguns ajustes. E aí, quando a gente vai fazer um modelo de classificação em cima disso, o que a gente tem na outra ponta para criar... Meu Deus! O que a gente tem na outra ponta para criar o algoritmo é um laudo médico. Então, o laudo, ele vai falar se aquele exame tem a patologia ou não, mas o laudo não vai especificar para a gente qual que é o corte aqui, qual que é o slice que está essa alteração. Então, a gente precisa de um modelo que olhe o exame como um todo, todas as imagens dele, e junte com essa classificação que foi dada no laudo. Então, esse é um desafio específico aí da tomografia, que pode ser usado, por exemplo, paralelizado com o desafio de classificação de vídeos, por exemplo. A questão de mamografias já é um pouco diferente. Então, o que acontece? A mamografia, ela é um raio-x, então também tem a questão da gente estar olhando uma região pequena da imagem que represente o que a gente está procurando, mas a resolução da mamografia, para a gente poder focar nessa informação aqui, ela é muito grande. Então, por exemplo, se eu fizesse uma redimensão desse exame, provavelmente isso aqui, que é o pontinho que eu estou procurando, eu acabaria perdendo a informação. Então, eu tenho que ter formas de analisar a imagem, que é uma imagem grande, de alta resolução, sem perder essa informação que eu estou buscando. Tá? E aí, no caso de eletrocardiogramas,
fechando aqui esses tipos de exame com os nossos desafios, o que acontece? No Brasil, especificamente, não só no Brasil, mas focando aqui de novo no nosso local, a maioria dos exames de ECG, eles não são digitais ainda. Quando a gente pensa principalmente em grandes redes de hospitais públicos, por exemplo, esses exames eles são gerados em arquivos no formato de PDF. E aí o que acontece é que a gente pode ter vários formatos diferentes desses PDFs, com fundos diferentes, com posições diferentes de cada um desses quadradinhos, que a gente chama de leads ou derivações. E aí a gente precisa criar um algoritmo que consiga extrair esses sinais, independente de qual formato do PDF que está chegando, para a gente juntar depois todos esses sinais e conseguir fazer um treinamento e gerar um algoritmo que diga, por exemplo, se esse exame tem uma arritmia, se ele tem um infarto, alguma coisa desse tipo. Então, o desafio em si não é nem na parte de classificação e treinamento, é nessa primeira etapa de extrair os sinais do PDF mesmo, para que a gente consiga ter esses dados para conseguir fazer o treinamento. Então, esses são alguns dos desafios, pensando aqui na parte de imagens, principalmente. Então, como aqui o ECG, eu estou, na verdade, convertendo uma imagem para extrair esse sinal, então ele também entra nessa parte de processamento de imagens e visão computacional. E aí, quais são as soluções para todos esses desafios, né? O que a gente faz para poder resolver essas questões e conseguir ter uma solução eficaz para cada um desses problemas. Então, a primeira solução é fazer pesquisa. Então, a inteligência artificial é uma área que cada vez mais a gente tem ali artigos sendo publicados e novidades aparecendo. Então, fazer pesquisa é fundamental nessa área. A gente sempre descobre novidades, novos algoritmos, coisas que estão sendo lançadas. Acompanhar também não só artigos científicos, mas também blogs e algumas outras novidades em que as pessoas, de certa forma, já deram uma digerida em algumas informações que a gente consegue processar de forma mais rápida. Fazer experimentos, então é sempre tentativa e erro, tento isso, não funciona, vejo por que não funcionou, tento alguma outra coisa. Não é à toa que a gente é chamado de cientista de dados mesmo, né? Então, toda essa parte de experimentação faz parte mesmo, não tem como fugir. E um pouco de criatividade para a gente aí juntar soluções, juntar técnicas diferentes e conseguir chegar em uma resolução final. E aí, só comentando um pouquinho algumas soluções que a gente teve de alguns dos problemas que eu apresentei. Então, para aquela parte de tomografia, o que a gente faz é juntar uma rede convolucional mesmo, que vai processar as imagens, com uma LSTM, que vai receber essas respostas e juntar elas de forma sequencial. Para a parte de mamografia, o que a gente faz é cortar imagens em pedacinhos, que é o que a gente chama de patches, e aí processar primeiro os pedacinhos para depois o exame como um todo. Assim, eu consigo processar as informações da imagem sem perder a resolução. Acho que eu devo ter pulado alguns slides ali, mas, por exemplo, para essa parte aqui de ECG, o que a gente faz é uma combinação de processamento de imagens clássico mesmo, para poder processar esses PDFs de formas diferentes e chegar quase em uma padronização entre eles em relação a tratamentos de cores e fundos, e depois fazer um algoritmo de IOLO que consiga extrair a caixinha aqui certa com o sinal. Outras coisas que a gente tem de desafios, e a principal, que acho que acontece em todas as áreas de ciência de dados, é a questão dos datasets. Então, para essa área, principalmente de imagens médicas, a gente precisa de uma variabilidade de datasets e de imagens, porque se eu treino um algoritmo específico com a imagem de um hospital,
ele vai ter ali um equipamento específico, ele vai ter técnicos específicos que extraem esse exame, e aí na hora que eu for aplicar isso em um outro local, o meu algoritmo ele ficou totalmente enviesado para aquelas imagens, ele não vai acertar de outros lugares. Então, eu preciso dessa variabilidade, dessa junção de vários datasets para conseguir ter um algoritmo mais generalista e com boa assertividade. Outra coisa é que, principalmente no começo, quando a gente estava começando lá atrás e fazendo estudos com datasets públicos, tinham muitos erros de labels mesmo, sobre os exames que a gente estava usando. Então, é importante a gente fazer essa validação dos datasets antes de utilizar para garantir que a gente tem labels corretos e não treinar de novo um algoritmo enviesado. E um outro problema que a gente tem é a questão de patologias mais graves, em que a gente não vai ter dados suficientes para treinar algoritmos. Então, se for uma coisa que acontece uma ou duas vezes na vida, não vai ter como a gente criar um algoritmo de machine learning para poder fazer esse treinamento. E aí, de novo, reforçando a importância do médico mesmo, que é uma pessoa que não vai sair ali de dar a palavra final, porque nem tudo a máquina vai conseguir processar. Então, essa colaboração aqui com o médico, tanto para revalidação e construção de datasets, quanto na ponta final, dando de fato o diagnóstico e validando os algoritmos, é de extrema importância. Tá? Algumas outras coisas que a gente faz nessa parte de imagens para tentar melhorar os nossos datasets e melhorar o processamento são técnicas de Data Augmentor e Wiki semi-supervisionados, na verdade, o Wiki nem tanto, para tentar, mesmo com datasets menores, conseguir uma boa quantidade de dados para treinamento. Então, por exemplo, essa é uma das técnicas que a gente faz, pegar a mesma imagem e aí processar ela de algumas formas diferentes para tentar aumentar a quantidade de dados que eu tenho no meu dataset, mas a gente tem que ter cuidado com técnicas desse tipo, porque dependendo do que eu aplicar, eu perco totalmente a informação ali do meu exame e essa imagem já não me serve mais para nada. Então, é uma técnica importante, mas que a gente tem que aplicar com um certo cuidado. E ela também é muito boa para aquele problema que eu falei de variabilidade. Então, dessa forma, eu meio que crio uma falsa variabilidade dos meus dados, aplicando alguns processamentos de imagem em cima mesmo. Qualidade da imagem também é bem importante. Então, tentar padronizar ela, fazendo normalizações, equalização do histograma, segmentando só a área que o algoritmo realmente precisa analisar, traz resultados muito melhorados para os nossos algoritmos. E outro ponto importante dessa parte é a questão de interpretabilidade. Então, quando a gente vai mostrar um resultado para um médico, não adianta só eu chegar, mostrar um raio-x para ele e falar, olha, o algoritmo falou que tem 95% de chance de ter um pneumotórax aqui. Não, eu preciso mostrar para ele, olha, ele falou isso porque ele acha que aqui nessa região tem um pneumotórax. Com isso, o médico pode interpretar esse resultado, olhar se realmente tem ali o que ele está procurando ou se não. Na verdade, o algoritmo se confundiu com alguma outra coisa na imagem, mas faz sentido, tudo bem. Então, a interpretabilidade é muito importante para entender esse resultado e gerar uma confiança em quem está usando o nosso sistema. Tudo bem? Então, aqui são alguns outros exemplos. Então, ali uma hemorragia em um crânio. Aqui, se eu não me engano, é uma imagem de COVID. Então, fica mais fácil de olhar com a gente apontando realmente por que o algoritmo acha e tem aquelas respostas. Eu trabalho bastante com a parte de imagens, na verdade. Então, a minha especialidade é, de fato, essa área. Mas na Neuralmed a gente também tem algumas pesquisas como a parte de texto, produtos, inclusive. Então, só para citar alguns dos problemas que a gente também tem nessa área, um deles é a terminologia. Então, por exemplo, se eu ler essa frase aqui, eu não tenho ideia do que ela está falando. Então, a gente precisa, de novo, trabalhar muito próximo de médicos para que eles façam anotações e ajudem a gente a entender o que está sendo dito,
para que o algoritmo também aprenda. Então, essa parte é bem importante nesse sentido de colaboração. E formas de escritas. Então, por exemplo, nessas 3 frases aqui, apesar delas terem exatamente as mesmas palavras, então, os mesmos tokens, por assim dizer, em uma delas tem diabetes, na outra não tem, e na outra não tem diabetes, mas tem hipertensão. Então, a gente tem uma dificuldade bem grande nessa parte de análise de contexto para poder solucionar esse tipo de questão. E aí, as soluções são basicamente as mesmas, então, trabalhar em conjunto com especialistas e utilizar ali uma combinação de técnicas para poder encontrar soluções específicas. E pesquisa sempre. Então, só para resumir aí, sei que eu falei bastante. Então, essa é uma área em constante crescimento. Então, a gente trabalha tendo inovações o tempo todo, como eu citei já algumas vezes, pesquisa saindo o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar em constante aprendizado ali, pesquisando bastante, estudando artigos, fazendo cursos, tem frameworks novos que saem também. Então, é uma área que a gente precisa se atualizar o tempo todo para poder acompanhar e para poder ter resultados cada vez melhores também. E aí, como eu citei bastante, como é IA aplicada à saúde, é fundamental que a gente trabalhe sempre ali ao lado de médicos, fazendo validações, construindo datasets e confirmando ali que o que a gente está fazendo, principalmente, é uma coisa que faz sentido e que realmente vai ter algum impacto para as pessoas, para os sistemas, para a gestão de saúde como um todo. E é isso, gente. Muito legal, Jéssica. A gente vai passar agora Obrigada. rapidinho por algumas perguntas. Uhum. Bom, o Vitor Oliveira, ele pergunta aqui, que na área da saúde, tipicamente muitas pessoas que entram para a ciência de dados, elas vêm da parte da academia, principalmente da área biológica. Isso pode gerar gargalos técnicos, como falta de experiência em MLOps, e, por isso, acarretar numa experimentação sem foco, sem reprodutibilidade, e como que a Neuromed ataca o processo de experimentação, EDA e etc., para que o processo seja sólido e evitar o rodou na minha máquina, que é mais comum no ambiente acadêmico, por exemplo. Tá. A nossa área específica, eu acho que a maioria das pessoas veio da área da computação mesmo, na verdade. Então, na equipe de dados, a gente tem 9 pessoas, 6 vieram da computação. Então, a gente já não tem esse viés de biológicos, apesar de que não sei se esse seria um grande problema, né? Mais uma questão de estruturação do que de área em si. A gente usa boas práticas de desenvolvimento de software mesmo, então, os nossos serviços, os que rodam o modelo, a gente usa Docker, a gente tem uma estrutura de interligação com Data Lake também, tem... Opa! É que eu vi que piscou a pergunta bem embaixo, mas eu vou parar de olhar para lá e focar na resposta. Então, a gente usa boas práticas de desenvolvimento de software para construir os nossos serviços, inclusive, eu sei que algumas empresas elas separam, né, a parte de de Machine Learning Engineer, mais fácil, do que da parte de ciência de dados, mas lá a gente constrói os serviços que vão fazer os deploys do nosso modelo. Isso porque a gente aplica várias regras junto com o modelo, né? Não é só a predição em si. Então, eu vou ter ali algumas regras de negócio, ensemble, de combinação de modelo. Então, quem cria os serviços que vai fazer esse deploy é a gente. Então, todas as práticas de desenvolvimento de software, de CI/CD, estão ali integradas e a gente segue bem direitinho. Legal. A gente também tem uma pergunta aqui do Ricardo Bezerra, que ele pergunta se vocês perceberam alguma resistência dos médicos quanto ao auxílio da inteligência artificial no dia a dia deles. Sim. A Neuromed tem 4 anos, mais ou menos, de vida de empresa, e nos 2 primeiros, principalmente, essa resistência era muito grande. Então, era daquilo de chegar no hospital e o médico falar, não vou usar isso porque vocês estão querendo roubar meu emprego.
esse nível de resistência mesmo. Com a vinda da pandemia, né, que óbvio que foi algo horrível, sem dúvidas disso, mas para essa área em específico, como tiveram vários desenvolvimentos nesse sentido, acabou que eles começaram a aceitar um pouco mais, e hoje é uma tecnologia um pouco mais bem vista e mais bem recebida. Mas sempre existem pessoas ali que ainda não aceitam tanto, que não querem ver esse tipo de coisa de jeito nenhum. Não sei se é algo que vai ser evitado ainda, mas aumentou e muito a recepção nos últimos 2 anos, principalmente. Legal. E a gente também tem uma pergunta aqui do Bruno Bento, e também tem uma pergunta relacionada da Regina, que é: se existe um órgão hoje que regula a utilização de inteligência artificial no campo médico hoje, e também, eu acho que relacionado a isso qual é a implicação da LGPD e política de compliance nesse ambiente. Tá. Sobre o órgão, para a gente ter um produto que funcione de fato em um hospital, a Anvisa mesmo regulariza. A gente tem certificação ali da Anvisa para poder rodar. E sobre a LGPD, o que acontece? No nosso caso, como a gente é como se fosse, a gente é um serviço terceiro ao hospital. Então, a gente não recebe nenhum dado sensível do paciente. Chega para a gente tudo já anonimizado e a gente só devolve essas respostas para o hospital e aí eles têm tudo lá. Então, eles que ficam com os dados do paciente e a resposta que a gente retornou. A gente sempre anonimiza tudo antes de chegar do nosso lado. A gente não guarda nenhum dado sensível. Entendi. E acho que por fim aqui, a gente tem uma pergunta se a Neuromed tem algum produto voltado para wearables. Não, hoje não. No máximo, o que a gente tem é um aplicativo para celular, para Android, eu acho, que se chama, que a pessoa consegue ler o raio-x dela ali para poder processar. Mas acabou ali, é bem uma experimentação mesmo, nada nesse sentido. Entendi. Então, é isso. Muitíssimo obrigado, viu, Jéssica? A gente talvez Obrigada tenha a algumas mais você. perguntas aqui, e caso você queira responder ao longo da apresentação da Renata, sinta-se à vontade. Tá bem. Pode deixar. Obrigada.